Olá, minha turma boa, tudo bem aí? Já dá saudades, né? A gente fica aí só agora de 15 em 15, mas é porque, enfim, as notícias estão girando muito em cima da mesma coisa, né? Covid, muita Covid, essa nova onda. Toma cuidado, pelo amor de Deus. Assim, o curso presencial que eu dou aula aqui em São Paulo, nós vamos até o dia 22 de dezembro. Vamos voltar dia 3 de janeiro. Não vai ter aula entre o Natal e o Ano Novo, mas não vão parar não, porque está saindo muito polícia civil, está saindo muito concurso de polícia e não dá para parar agora. Se parar agora perde o pique, isso é muito ruim. Então uma boa dica nessa hora é exatamente fazer do limão não uma caipirinha, mas uma limonada, no sentido de você, bom, já que está todo mundo tendo que se esconder mesmo, né? Porque a questão é que os leitos dos hospitais já estão superlotados. Não é questão de pegar a Covid, a questão é se você precisar de um hospital, né? E aí, já que tem que realmente manter-se aí em cuidado, se mete nos estudos. Os estudos ajudam, isso tem estudos psicológicos, quanto mais você racionaliza a sua vida, melhora muito o seu emocional. Eu sei que é difícil começar. Começa com 15 minutos, vai 20, depois na próxima, até você criar esse hábito aí, nessa época tão difícil para todos nós. Essa semana, esse bloco é de 1º a 15 de dezembro, tá? Vamos passar pelo Brasil e pelo mundo aí, com as principais notícias, tá? Então, não vamos ficar com muitas delongas, você sabe que eu gosto de ir direto, né, ao assunto. Outro dia eu recebi esse elogio, muito obrigado por quem mandou esse elogio aí. Dia 30 eu vou gravar. Uma outra coisa, vamos começar agora, por favor, isso é muito bacana. Olha que dica preciosa. Vamos começar as retrospectivas que os canais de televisão fazem. A TV Cultura sempre é muito legal porque ele é comentado. Não perca nenhum, porque é retrospectiva do ano de 2020. E ali, se puder gravar, se puder, enfim, armazenar isso, é um puta material de vídeo, de estudo, maravilhoso para você, tá? Mas no dia 30 eu volto a gravar, não vou parar não, a gente vai dia 30, depois dia 15 de janeiro, não tem parada, moçada, é isso que você tem que entender. Ali 3, 4 dias para rezar um pouquinho, confraternizar com o mínimo da família possível, e o resto, vamos para frente, que é a melhor coisa que a gente faz. Confia em mim, tá? O nosso primeiro slide, de 1 a 15 de dezembro. Essa notícia é de hoje, mas ela é sempre muito falada, e eu sei que eu volto sempre 15 dias, mas se ela fosse no dia 1º de dezembro, ela seria também uma notícia importante. Fosse no dia 10 de dezembro, seria uma notícia importante. Como ela saiu hoje, eu aproveitei e já meti aqui. Com avanço lento, o Brasil cai 5 posições em ranking de qualidade do DH, tá? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O Brasil avançou, mas caiu em posições, ou seja, outros países avançavam mais que a gente, tá? O Brasil passou da 79ª posição para a 84ª, posição 79 para 84. Em 189 países. Considerando que nós somos entre as 10 maiores economias do mundo, é medíocre esse tipo de posição brasileira. Diogão, mas o que é que o IDH mede? O IDH mede aí o progresso dos países em saúde, educação e renda. Por exemplo, expectativa de vida. Por exemplo, tempo de escolaridade. Por exemplo, renda per capita, né? E apesar de nós sempre estarmos melhorando nesses quesitos, nós perdemos na América do Sul para o Chile, para a Argentina, para o Uruguai, para o Peru, com crise econômica e sanitária, e para a Colômbia. O IDH é medido assim, quanto mais próximo do número 1, melhor é o IDH. Então, por exemplo, da Noruega, que é o número 1, que é o primeiro lugar, tem 0,957. O Brasil tem 0,762. Né? O Níger, que é um país da África, tem 0,39. Mas você pensar que, sei lá,
o Chile tem 0,851, é muito distante do Brasil, para o Brasil avançar tanto assim. Essa pontuação, ela é muito, sintonia fina. Não se avançam 0,1 pontos em um ano. E é sempre um medidor para investimentos, para olhares estratégicos sobre o desenvolvimento do país, inclusive até mesmo para a distribuição de fundos aí, para cidades, né, fundos municípios. Então é um índice muito importante, não é o único índice que avalia a qualidade de um povo, de uma nação. A ONU tem outros índices também, mas é aquela velha história, né? A nossa diferença social, né? 0,1%, né? 5 famílias, 5 pessoas têm o mesmo que 100 milhões de brasileiros. 0,1% da população detém 30% da renda do Brasil. São esses números associados às condições de saneamento que nos colocam sempre em patamares de desenvolvimento humano bastante dramáticos, né? Bem ridículo, para dizer o bem da verdade. Então, tá aí essa notícia que é óbvio que esse dado não está levando em conta o ano do coronavírus. Este dado é de 2019 e quem solta é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, não é um órgão qualquer, então é a ONU que está soltando. Então lembrar que esse número vai mexer muito quando levar em conta os países que foram muito afetados. O Brasil é um deles, e o ano que vem vai sair o de 2020, tá? Então esse é do ano passado, antes do coronavírus. Isso é uma observação muito fundamental na análise desse dado. Próximo slide. Muito bem. STF veta a reeleição, a possibilidade de reeleição de Maia e Alcolumbre na Câmara e no Senado, respectivamente. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Rodrigo Maia, presidente do Senado. Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Né? Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Esses nomes são importantes serem guardados. Houve o PTB, o partido daquele famoso Roberto Jefferson, pediu para que fosse inviabilizada essa possibilidade de reeleição, que será feita em fevereiro de 2021. Diogo, por que esse cargo é tão disputado? Por que ele tem tanta repercussão? Por que ele é tão famoso, né? Tão importante? Porque é ele que pauta as coisas que são votadas. É ele que ele chega à opção de projeto, né? Ele que vai dizer, vai ser isso, vai ser aquilo, óbvio que em acordo com a emergência da situação. Ele que diz quais são os projetos que serão encaminhados pela mesa diretora para serem votados. Então, por exemplo, é o presidente da Câmara dos Deputados que abre um processo de impeachment. Mas quem decidiu isso, e por que é uma decisão importante? Porque qual é a função do STF? A função do STF é interpretar a Constituição brasileira, não é julgar ninguém. E a Constituição brasileira é transparente. Ela não permite no mesmo mandato, né, e eles estão no mesmo mandato, foram eleitos em 2018, uma reeleição. Isso já está escrito na Constituição. Se houvesse essa possibilidade de reeleição, seria rasgar a Constituição brasileira. E aí o que aconteceu? Olha que curioso. O que aconteceu é que teve lá uma divergência. Contra o Rodrigo Maia foram 7 a favor e 4 a favor e 7 contra. E Davi Alcolumbre 5 a favor e 6 contra. Porque o Rodrigo Maia já estava numa reeleição das reeleições. Esses juízes do Supremo já tinham combinado o voto.
Mas começou, e isso está sendo cada dia mais importante, a gente tem que exercer a cidadania por todos os caminhos. Começou, isso aqui eu tirei do Poder 360, se alguém quiser pegar essa notícia, tá? Aquele blog que eu já expliquei para vocês. O que aconteceu foi o seguinte: a pressão popular nas internets da vida, nas redes sociais, nos bastidores de Brasília, entenderam que rasgar essa Constituição seria algo muito ruim para a política brasileira, para o Supremo, para o próprio Congresso. Alguns entenderam como um ganho político do Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro não bate muito de frente com o Rodrigo Maia. Ocorre que ainda o candidato do Jair Bolsonaro ainda não foi eleito totalmente, é só em fevereiro do ano que vem. O que importa é que nós não teremos mais nem Rodrigo Maia, que é aparentemente um crítico do governo, e Davi Alcolumbre no Senado, que é um homem aparentemente a favor do governo, presidindo as duas casas. Isso muda o cenário político em Brasília, muda o cabo de força. Nós vamos precisar aguardar para poder transmitir a vocês o que é que isso realmente mudou, porque as eleições não ocorreram e nem os candidatos se apresentaram, tá? Mas todas as decisões do Supremo são sempre muito cobradas em prova. Eu lembro, por exemplo, que ontem o Fachin vetou aquela decisão do Bolsonaro de zerar as alíquotas para importação de pistolas e revólveres, né? O Bolsonaro tinha zerado para facilitar a importação de armas e o Fachin rejeitou essa possibilidade, alegando ele, também o ministro do Supremo, que a segurança pública cabe ao Estado, não à população, e portanto armá-la seria desrespeitar novamente a Constituição. O Supremo está sempre sendo chamado a decidir sobre coisas dos outros poderes, porque muitas vezes os outros poderes tentam desrespeitar a Constituição. Alguns dizem que é uma interferência de um poder no outro. Eu acho mais que está faltando o pessoal sentar a bunda na cadeira e ler lei, para não ficar assinando lei, assinando decreto que não pode ser cumprido porque é inconstitucional. Terceira notícia. Pois bem, depois eu saio daqui. Plano Nacional de Vacinação contra a Covid, ponto a ponto. O governo apresentou sua proposta ao Supremo em resposta ao questionamento da Corte. Veja o que ele prevê. Eu vou ler aqui, depois eu comento, né? Foi no sábado, o governo entregou esse plano. Quando começa a vacinação no Brasil? O Plano Nacional não apresenta uma data específica, mas diz que haverá vacinação de grupos prioritários no primeiro semestre de 2021. Hoje eu li uma notícia que eles disseram o seguinte: 5 dias a Anvisa aprovando, 5 dias depois que a vacina chegou no Brasil, pode começar a vacinação. Então precisa a Anvisa aprovar, a vacina chegar, e aí 5 dias depois. Então não existe um início. Hoje, 15 de dezembro, eu te afirmo isso. Por que não tem data? O Ministério da Saúde informou que a definição de uma data para iniciar a vacinação depende da agência da Anvisa aprovar o registro das vacinas. Até o momento, nenhuma empresa, nem mesmo as que estão em fase finais de teste, pediu o registro para a agência. Nenhuma pediu. Estão conversando. Vai entrar com o documento lá? Nenhuma pediu. Nem a Coronavac. Ou a Coronavac não pediu porque ela também não tem a fase 3 concluída. Quais são os grupos que deverão ser vacinados primeiro? De acordo com o documento, as primeiras pessoas a ser vacinadas contra a Covid fazem parte de grupos prioritários, considerados mais vulneráveis ou mais expostos a doenças. Os grupos vão divididos na seguinte fase. Deixa eu mostrar para você aqui. Olha lá, primeira fase, trabalhadores da área da saúde, pessoas a partir de 80 anos, pessoas de 75 a 79, pessoas com 60 anos que vivem em asilos e indígenas. Segunda fase, 70 a 74, 65 a pessoas acima de 60 anos, né?
Terceira fase, pessoas com comorbidade, doenças crônicas. Quarta fase, professores, forças de segurança e funcionários do sistema prisional. Pois bem, então este é o plano aí apresentado. Ontem teve um Roda Viva que depois, se você tiver muito interesse, vale a pena, tem no YouTube sempre, sobre as vacinas. Foi um cara de uma ONG da Sabin dos Estados Unidos, uma moça, a moça da Fiocruz e o cara do Instituto Butantan. Me parece que são os caras que mais autorizados a falar sobre isso no Brasil hoje. E uma das coisas que já questionava era o seguinte, por exemplo, então não vai vacinar logo de cara os prisioneiros. Isso é um drama, porque se tem um lugar que transmite muita doença, é na cadeia. Ah, mas vai deixar a gente boa e vai... Não é isso, o problema é que a cadeia pode passar para fora e passa para fora, porque lá vão advogados, lá tem pessoas que trabalham, né? Então, não transformá-los numa primeira fase, por exemplo, é não controlar a pandemia, o que a moça da Fiocruz falou. Falou, ó, tudo bem, você vai deixar para a última fase o pessoal dos presídios. Meu, dentro da cadeia é um dos lugares que a gente sabe muito bem que tem até piolho, sarna. Então, eu também acho que a gente tem que pensar nas pessoas boas. Mas o problema é que lá dentro, de lá sai e de lá contamina as pessoas boas também. Então, tem que ser muito delicado. Não adianta bater pé, ser radical, isso é besteira, é serenidade, inteligência emocional, porque, veja, não tem que vacinar bandido. Tá bom, não vacina, ele transmite para os outros. E aí? Porque lá dentro nós sabemos que lá não tem lugar maior que a aglomeração no Brasil. Lá e no Brás, né? Pois bem, então essas são as fases. Depois você dá uma olhada com calma, dá um pause aí na gravação, vê, analisa. Elas devem se modificar. Nós não temos nenhuma... Nós temos aí algumas vacinas. Quais são as 3 mais importantes? As que estão mais avançadas. É a da Pfizer, que o Brasil já assinou uma minuta tentando comprar 70 milhões. É a Coronavac, que é essa da China. E aquela que dá da AstraZeneca, da Fiocruz, ela atrasou nos testes. Então ela vai ser a última a chegar. E tem a vacina russa. Nos Estados Unidos tem mais alguma, da Johnson Johnson, tem outras também. Então até o começo do ano nós teremos mais 5 ou 6 vacinas já aí aprovadas pelo mundo e registradas e em aplicação no próprio Estados Unidos. Aí vai depender de pedir para a Anvisa regulamentar. O governo brasileiro tem que fazer um esforço e falar, olha, pede logo para regulamentar para poder comprar e o governo Bolsonaro, inclusive, ia lançar a medida provisória hoje de 20 bilhões de reais para comprar essas vacinas. Mas enfim, está aí um plano, o esboço de um plano que está sofrendo críticas, mas é o primeiro rascunho que o governo federal tem. Está essa briga política entre o governo de São Paulo e o governo federal, se vai ser um plano nacional, se vai ser um plano estadual. Vamos aguardar para ver o que há até a possibilidade de judicialização dessa questão aí. Tem gente dizendo, se o Dória quiser vacinar em São Paulo, vão entrar na justiça. O fato é que outros estados, hoje o governador do Ceará teve em São Paulo para comprar vacina do Butantan. Então não adianta, não dá para negar nenhuma vacina. Esta é a lógica. Ao meu ver, o que eu entendo e que eu ouço dos especialistas é, não podemos negar nenhuma vacina. Próximo. Bom, agora eu parto um pouco para o mundo. Eu já havia comentado com você que Israel, no esforço eleitoral do Trump esse ano, ele tinha ajudado e negociado aproximação de países islâmicos, né? Não necessariamente do Oriente Médio, cuidado, porque países do norte da África não são do Oriente Médio e são islâmicos. O Marrocos, que é o que eu vou falar agora, não é do Oriente Médio. Tá? A Tunísia não é, o Sudão não é, o Egito não é, são países da África. E esses países também são islâmicos.
E o que o Trump tem tentado construir nessa nova geopolítica do Oriente Médio? Aproximar Israel, e ele já conseguiu, né, de Emirados Árabes, do Bahrein, do Sudão e agora do Marrocos, como diz essa notícia. 4 países já assinaram uma aproximação diplomática com Israel. Qual a intenção do Trump? São várias, e de Israel também. Primeiro, se mostrar um bom moço na gestão do Oriente Médio, um pacificador, um homem de bem, mas não adiantou nada porque ele perdeu a eleição. Segundo, enfraquecer a força palestina, sobretudo na faixa de Gaza, que nós já gravamos em aulas aqui, a presença do Hamas, esse grupo extremista que controla a faixa de Gaza, na luta contra Israel. E em terceiro, enfraquecer o Irã, porque o Irã é um inimigo declarado de Israel, um inimigo declarado da Arábia Saudita, e sempre teve a intenção de construir o que a gente chama de pan-arabismo. Apesar dele não ser árabe, ele ser persa, né? Ele sempre desejou ser o grande controlador dos países islâmicos. Então, são as 3 intenções: se mostrar bom moço, enfraquecer os palestinos na luta contra Israel e enfraquecer o Irã. Por isso, está aí a notícia. Agora, em dezembro, Israel também normalizou suas relações diplomáticas. Em troca, os Estados Unidos aceitaram que o Saara Ocidental, que é um território que pertence ao Marrocos, que quer ser separado do Marrocos, mantenha, os Estados Unidos vão dar força para o Marrocos ter o controle sobre o Saara Ocidental. Como eu disse lá no 3º parágrafo, o grupo islâmico Hamas, que controla a faixa de Gaza, chamou a normalização de relações entre Marrocos e Israel de pecado político, que encoraja as autoridades israelenses a negar os direitos do povo palestino, dentre tantas coisas, né? Então, é essa tentativa de fortalecer. E agora, o que os Estados Unidos, a política americana e israelense pretende é se aproximar da Arábia Saudita. Lembrando que há uma disputa entre a Arábia Saudita e Irã, porque a Arábia Saudita existem 85% de islâmicos sunitas e 15% de xiitas. Na maioria dos países tem mais sunita que xiita. Só no Irã, no Iraque, no Bahrein você tem mais xiita que sunita. Então, o líder dos sunitas é a Arábia Saudita, o líder dos xiitas é o Irã. Logo, Irã e a Arábia Saudita não se bicam. Se a Arábia Saudita se aproxima de Israel, também é digamos assim, um enfraquecimento da força iraniana. Mas isso eu já comentei em outras aulas, faz parte desse pacote que a geopolítica do Oriente Médio vem construindo nas relações de Israel com o mundo islâmico. Tá? Se não tivesse pandemia, esse seria um tema muito, muito, muito importante para a gente ficar talvez mais tempo discutindo. Minha sugestão: sempre que tiver dificuldade em entender o mundo islâmico, imprima um mapa, cole do norte da África e do Oriente Médio, cole assim, atravessado no seu caderno, pinte e passe a estudar mapa, que eles ajudam muito a você a visualizar esse mundo de disputa na região. Bom, secretário-geral da ONU pede que o mundo declare estado de emergência climática. O apelo de Antônio Guterres foi durante a cerimônia que celebrou o aniversário de 5 anos do Acordo de Paris. O Brasil não foi convidado a discursar. Olha lá o 2º parágrafo. A cúpula da ambição do clima marcou 5 anos do Acordo de Paris, que foi feito em 2015. Os países que signatários se comprometeram a rever suas metas a cada 5 anos. Bom, e aí, o que apareceu? Deixa eu sair daqui. Apareceu que o Boris Johnson pretende reduzir a emissão em 68% até 2030.
com comparação tudo com 90, tá? O que se produziu em 1990, essa é a ideia, reduzir. A Comissão Europeia, 55%. Xi Jinping diz que sempre honra seus compromissos, que vai zerar as emissões até 2060. Até o Papa Francisco disse que vai minimizar até 2050. Ou seja, as metas, né, mudando as matrizes energéticas, um tema super contemporâneo e que vai voltar à baila, vai voltar a aparecer em 2021, porque Trump saiu do Acordo de Paris. E Biden disse que vai voltar a respeitar o Acordo de Paris. Aliás, ele falou que essa é a sua primeira decisão, além da força-tarefa que ele já está realizando para combater o coronavírus. A outra decisão tomada por ele é exatamente rever esta saída do Acordo de Paris. A nota triste fica aí. Aliás, não foi só o Brasil que não participou dessa reunião. O México, os Estados Unidos e o Brasil não foram convidados. Não por acaso os três são aliados aí, né? E temos esse mico para carregar que só nos envergonha aí no que diz respeito ao meio ambiente. Infelizmente, os nossos dados não são nem um pouco animadores. E a comunidade internacional está agindo. 70 países foram chamados. O Brasil não. O Trump não tem que ser chamado. Ele saiu do acordo. Tudo bem, agora nós vamos para frente. Temos que ir para frente. Bom, esta notícia, só quero, acho que não preciso nem, só para registrar, porque uma hora daqui a pouco você fica olhando lá no canal, deixa eu fazer uma revisão. Primeiro país a iniciar a vacinação da Pfizer, né, que enfim, essa vacina que foi aplicada aí numa senhora de 90 anos. Então, a Inglaterra assumiu esse protagonismo na fase biotech, que o Brasil já assinou a minuta, como eu falei, de 70 milhões de intenção de comprar, e virou um marco histórico nessa luta monstruosa que o mundo está travando contra essa pandemia. Queria dizer o seguinte, tem uma coisa por detrás dessa história aí que não foi muito comentada. A Inglaterra sai da União Europeia no dia 31 de dezembro definitivamente. É o Brexit. Essa vacina e os insumos são fabricados na Alemanha, na Bélgica. Há um certo receio inglês de que possa haver uma retaliação na chegada da vacina. Por isso eles tacaram o pau vamos vacinar logo, porque o que der para a gente fazer, porque vai que sai sem acordo. Nós não sabemos ainda, que não chegamos ao dia 31 de dezembro. Mas também é um tema para ficar olhando, o que vai acontecer no Brexit, né? Tem lá os problemas com os navios pesqueiros em águas inglesas. Então a Inglaterra tem essa preocupação sim, tá? Mas de qualquer forma é uma data muito importante. Eu coloquei aqui, quer ver? Um outro slide bem legalzinho que eu recebi, olha lá. Vacinação contra o mundo. Quem já iniciou vacinação? Canadá, Estados Unidos, Argentina, Rússia, China, né? Inglaterra são os mais escuros. Aqueles que têm aí uma intenção de começar a vacinar ainda, né? Austrália, tal, Arábia Saudita já tem acordo para vacinar. Aqueles que vão iniciar em 2021, quase toda a Europa Ocidental, e o cinza, ai meu Deus, quem que está em cinza? A África e o Brasil, né? Não tem nenhum plano, uma data aí para iniciar a vacinação. Esse mapa nos angustia um pouco, né? Vamos torcer para que uma luz ilumine as autoridades desse país
nessa luta que nós estamos aí atravessando. Em vez de fechar a porta, tem que construir ponte. Isso é que eu acho que está precisando. Não poderia deixar de falar disso, né, pessoal? Não ia vir aqui hoje e não tocar nesse assunto. E não dá para também se omitir numa hora como essa. Você me desculpa, mas eu não sou de ferro aqui para dizer, não, tá tudo bem, não vou fazer isso. Não vou. Estou preocupado. E a última notícia, para a gente encerrar, finalmente, aí o Biden foi declarado oficialmente presidente dos Estados Unidos ontem, segunda-feira. Aqueles eu já expliquei como funciona a eleição aqui num vídeo longo, fiquei praticamente só falando da eleição nos Estados Unidos. Os delegados, a votação de 306 delegados contra 232, confirmou então que Biden já depositaram os seus votos até o dia 23, mas ele já atingiu 270, então ele já é oficial. Pode ter uma contestação no dia 6 de janeiro. Pode ter uma... Se um deputado disser que não aceita o resultado, pode ser que tenha uma contestação, um debate lá, vai ser só debate. Mas os democratas têm maioria na Câmara. Então, é óbvio que os democratas vão anular esse debate e o Biden deve tomar posse no dia 20 de janeiro. Pra você ter uma ideia de como a coisa é verdadeira, aí hoje o Putin mandou um telegrama, o López Obrador do México aceitou e o Bolsonaro, finalmente. Estava vendo o Datena, eu deixo o Datena aqui para saber como é que está o tempo. São Paulo está vendo temporal aqui e o Datena dá a cobertura da chuva imediatamente aqui em São Paulo. E aí entrou o Bolsonaro no meio da conversa. Aí o Datena crau nele, falou, e aí Bolsonaro, você vai reconhecer ou não? Todo mundo, só o Kim Jong-un lá da Coreia do Norte que não conheceu. Não, já mandei o Ernesto Araújo mandar uma carta para lá, vamos reconhecer sim, não, tá tudo certo agora, tá tudo certo. Então, o Bolsonaro reconheceu hoje aí que o Biden é o presidente eleito. Então, Trump, arruma, limpa as gavetas e vai-se embora, pelo amor de Deus. Pois bem, minha turma boa, aí estão os endereços, né? Do Vencendo Concursos, dá o seu like, sei lá, ajuda a gente aí a divulgar o nosso trabalho, que é do que a gente vive. Tá bom? Muito obrigado, bom Natal, que eu volto a falar com você antes do Ano Novo, mas assim, não é hora de a gente comemorar, o melhor presente é cuidar da nossa saúde e da saúde das pessoas. Vamos, se puder aí no comércio, na última hora, o comércio está ficando até mais tarde, deixa para fazer isso na última hora. Fica com Deus, dá um abraço na família, força, vamos torcer para que ninguém mais próximo da gente passe por esse sofrimento aí. Tá bom, pessoal? Fica com Deus mesmo, viu? Tchau, tchau.